Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Tângara da Serra sem água hoje. O abastecimento está suspenso no feriado. E o preço para a cidade ter um aeroporto, 4,5 milhões de reais, é o valor necessário para adequar o aeródromo. E a população cobra os serviços de voos comerciais. Que uma cidade do Porto Tângara da Serra já tem. Os de segurança ajudam a recuperar carros roubados. 5 dias de incentivo à leitura. O Salão do Livro reúne mostra de títulos e palestras com autores consagrados. Usufruir, da riqueza que é poder encontrar autores, conhecê-los, ouvi-los através das palestras. No Dia do Trabalhador, o exemplo de quem não tem carteira assinada e nem dinheiro para investir num grande empreendimento e se vira do jeito que dá. Você faz as coisas direitinho num canto, você corre pro outro e você com muito trabalho você consegue dar conta de tudo. E os direitos dos empregados domésticos. Ao vivo, as orientações para você que precisa contratar uma empregada doméstica e para você que busca uma casa de família para trabalhar. O Serra estreia hoje na Segundona do Mato Grossense, o jogo em Poconé. E estamos aí trabalhando essa semana para irmos bem no campeonato. E mais um talento tangaraense que busca um lugar ao sol. A jovem Larissa fala do sonho de ser uma cantora reconhecida e solta a voz aqui no MTTV. Eu sou teu corpo inteiro a se arrepiar quando em meus braços você se acolheu. É como a manicure Eliane disse aí na reportagem. A vantagem é que você faz seu próprio horário e o melhor de tudo, você não precisa ficar prestando conta aí, para o empregador e tal, né? Porque também em uma empresa tem todos os benefícios, né, Teodora? Caso fique desempregado ou por motivo de doença. Então, quem trabalha como autônomo tem que se programar para essas eventualidades, né? Por isso, nós vamos ao vivo com o Eduardo Kotak, que está ao vivo agora com uma advogada. Eduardo, o trabalhador autônomo também pode ter esses benefícios. Olá, Daniela, pode sim, e olha só, é preciso se programar para isso, mas quem vai trazer mais detalhes é a Lidiane Forcellini, que é advogada. Doutora, qual a orientação para o trabalhador autônomo garantir a sua aposentadoria pelo governo? Isso, ele vai procurar uma agência previdenciária, fazer um cadastramento junto ao INSS, a categoria que ele trabalha como autônomo, seja manicure, seja motorista, seja um vendedor ambulante, algo dessa natureza, e mensalmente ele vai estar recolhendo a contribuição previdenciária. Aí ele vai escolher mais ou menos o teto que ele poderá fazer isso mensalmente para futuramente ele ter direito a essa aposentadoria ou um auxílio-doença, dependendo a cada situação. Como deve ser feito esse pagamento mês a mês? Esse pagamento ele vai de acordo com a renda dele, com o cadastro, ele emite um boleto via internet, se ele está devidamente cadastrado, com o número de PIS, etc. Ou ele pode, através de um boleto que é comprado em algumas livrarias, preencher e recolher mês a mês junto a qualquer agência bancária. Durante quanto tempo dura esse pagamento? Depende muito da situação. Ele tem que ter uma contribuição mínima de 15 anos, é o mínimo. Agora, se ele está com uma condição de segurado e acontece algum imprevisto, algum acidente, certamente esse trabalhador ele vai ter condição de receber um auxílio-doença, porque ele está na condição de segurado, ele está contribuindo com a Previdência Social. Se o autônomo ficar doente, aí, esse caso que a senhora falou, sem condições de trabalhar, como recorrer ao INSS? Isso, ele via internet ou via um telefone da Previdência, ele vai se cadastrar, fazer uma perícia, e a perícia vai detectar de fato que ele está incapacitado temporariamente para o trabalho. Se ele está incapacitado, a Previdência então vai estar pagando um período até a sua reabilitação, seja 3 meses, 4 meses, o tempo necessário para ele voltar às suas atividades normais. Doutor, e no caso daquela mulher que ela pode engravidar, ela pode ter uma licença maternidade remunerada? Desde que ela obedeça uma carência de contribuição como autônoma, ela engravidou, então ela irá encaminhar a documentação para o INSS, solicitar o seu direito à licença maternidade, tendo a condição, preenchendo os requisitos na condição de segurado, ela certamente usufruirá do benefício.
No caso de invalidez, qual o direito do autônomo? Então, o autônomo, novamente eu falo, ele preenchendo os requisitos de segurado junto ao INSS, tendo o recolhimento previdenciário devidamente organizado, e vier acontecer alguma fatalidade, certamente ele vai também para a perícia médica, apresentando todos os laudos, exames que forem necessários para comprovar, né, essa invalidez. E o INSS vai dizer se ele vai tem como reabilitar ou, se é um caso mais grave, certamente a aposentadoria será concedida, né? Doutora, e o que o trabalhador autônomo deve fazer para conseguir comprovar a renda para adquirir, por exemplo, uma casa financiada pelo governo? O interessante é que se o trabalhador ele se organize mensalmente, faça uma declaração de imposto de renda, para que ele comprove via as instituições financeiras que ele tem essa renda, né? E certamente ele conseguirá, né, se encaixar nesses planos, Programa Minha Casa Minha Vida e outros planos que o governo federal vem incentivando, né, os cidadãos para adquirirem as casas próprias, né? Doutora Lidiane, obrigado pela sua participação aqui no MTTV. Daniela, Teodora. Obrigada, Eduardo. O MTTV está de volta e nós vamos falar de leitura, porque começou hoje a primeira feira do livro aqui em Tangará da Serra. É o Salão do Livro. Serão 5 dias de incentivo à leitura. O Salão do Livro vai reunir mostra de títulos e palestras com autores consagrados. Desde os contos infantis até os clássicos da literatura brasileira, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O Salão do Livro acontece pela primeira vez em Tangará da Serra e foi inspirado na Bienal de São Paulo. O evento não se resume apenas à feira. Segundo os organizadores, a programação está bem intensa. É um encontro de escritores, autores, desenhistas, caricaturistas, editoras. É um espaço que não é só para venda, né? A venda é uma das partes do Salão do Livro. O principal é o contato com os autores. Neuza é jornalista e escreve desde criança. O livro Cabelo Ruim é a primeira obra da autora. Foi lançado em 2006. Ela se inspirou na própria história para narrar a experiência de uma menina com cabelo crespo que, junto às amigas, aprende a lidar com o preconceito. O cabelo se torna um problema, se torna uma preocupação. O que você vai fazer com ele, né? Você vai alisar, você vai fazer relaxamento. É sempre aquela fonte de angústia constante. Joyce tem só 14 anos e chega a ler 3 livros de 400 páginas cada um por mês. Você já comprou um livro aqui? Já. Qual que é o título? Primeiros Socorros para Fadas e Outras Criaturas Fabulosas. Por que você gosta da leitura? Eu adoro ler. Sempre gostei desde criança. Laura é ainda menor. Está com 10 anos. Logo cedo ela já estava na exposição à procura da leitura favorita. Que tipo de leitura que você mais gosta, assim? Desse tipo aqui de leitura infantil. Eu gosto bastante. E não só as crianças e adolescentes ficam encantados com esse universo mágico dos contos, romances e de boas histórias da cultura mato-grossense. Olha aí o Marcial de olho em um exemplar. Gosta de ler vários artigos, vários autores, mas está muito bom a feira, tá muito legal, muito bacana. No palco e também nos corredores que separam os estandes, esses atores estimulam a arte e fazem a alegria das crianças. São os personagens saindo de dentro dos livros para contar as próprias histórias. O Salão do Livro segue até o próximo sábado, dia 5, na quadra de esportes da Escola 29 de Novembro. A entrada para a exposição de livros é de graça. E as palestras com os autores consagrados, alguns deles inclusive aqui de Tangará da Serra, são no Centro Cultural. E você está precisando contratar uma empregada doméstica, mas está com dificuldade em encontrar a pessoa certa? Ou, por outro lado, se você está procurando uma casa de família para trabalhar, mas está com dificuldade em encontrar o seu lugar, o MTTV fala agora com patroas e com empregadas. A Associação das Empregadas Domésticas faz a ponte entre as duas. Nós vamos ao vivo novamente com o Eduardo Kotak. Eduardo, as patroas e empregadas estão se encontrando na associação, é isso? Olha, nem todas, viu, Teodora? O que a gente sabe é que a associação já encaminhou várias profissionais para um novo emprego, umas dão certo, outras não. E por que isso acontece é o que a gente vai saber agora ao vivo com a presidente da Associação das Empregadas Domésticas aqui de Tangará da Serra, a Maria Edna do Carmo. Porque muitas vezes acontece aí uma falta de diálogo, né, entre patroa e empregada. Essa conversa deve partir de quem, Maria? Da patroa ou da empregada?
Na verdade, depende do que as duas combinaram. Muitas vezes a própria patroa pode estar chegando um diálogo com a empregada, por exemplo, se ela contratou a pessoa para determinado serviço e ela não estiver fazendo de acordo, né, o que é o correto a patroa sentar, conversar novamente, explicar, orientar a forma que ela quer, porque ela está contratando, então ela tem os direitos de exigir a forma que ela queira. E também tem aquela questão da patroa contratar, passar determinadas funções, e, na verdade, com o passar do tempo, aquelas funções que ela determinou à empregada começam a mudar. Aí é a questão da empregada sentar e conversar com a sua patroa e explicar o motivo. Muitas vezes isso não acontece. O que acontece é a patroa não estando satisfeita, ela resolve simplesmente já estar contratando uma outra pessoa e dispensando aquela funcionária. Ou a empregada também, ela acaba não estando satisfeita, já procura em outro serviço e deixa a patroa sem, às vezes, nem dar o aviso breve, né? Então, o que eu acho que realmente falta é o diálogo entre as ambas partes. Poderia até evitar aí muitas rescisões, né, dona Maria? Com certeza. Se ambas partes, não estando satisfeitas, sentassem e conversassem com a patroa, muitas vezes ia estar resolvendo a situação, ou a patroa conversando com a sua empregada. Quais são as principais queixas para as empregadas, das empregadas? As queixas maiores é não ter os direitos trabalhistas, né, ainda todos, né, como elas gostariam de ter. E essa questão, muitas delas também, por hoje ter oportunidade mais de estar estudando, estão buscando outros meios, né, estudando e não querendo hoje admitir uma casa toda, fazer todos os serviços. Só para finalizar rapidamente, e as reclamações com relação às patroas, no caso? A questão delas reclamar, às vezes, a patroa não querer pagar mais que um salário mínimo, que é o que elas almejam, ganhar mais que um salário, muitas vezes. Obrigado pelas suas informações aqui ao vivo, ao MTTV. Daniela Teodora. Obrigada, Eduardo. E assim a gente encerra essa edição do MTTV desse Dia do Trabalhador. Outras notícias regionais no MTTV segunda edição, logo após Amor Eterno Amor. A gente volta a se encontrar amanhã. Você fica agora com um pouco mais de Larissa Ferreira. Tchau, até lá. Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar. Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu. Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar quando em meus braços você se acolheu. Eu sou o teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, teu querer, tua fome de prazer sem disfarçar.